Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey. Arro, aqui é Selene Diecat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos conversar sobre Dagan, ou Dagon. Dagon, ou Dagan, era um deus do panteão sumério, relacionado à fertilidade de grãos, procriação, peixes, pesca. Além disso, ele era um senhor da terra, um deus da prosperidade e uma fonte de legitimidade real, às vezes também associado à guerra. Dagon desempenhou muitos papéis diferentes em diferentes contextos, mas seu papel principal era como um deus da agricultura. Quando ele estava satisfeito, contemplava seus seguidores com colheitas abundantes que mantinham longe todas as privações. Dagon também figurava em conceitos de vida após a morte. Seu culto e domínios se fortaleceram ao longo dos milênios e se espalharam por diversos países. Ele era um deus adorado na antiga Síria, no meio do Eufrates, com templos primários localizados em Tutu e Terca, embora muitos atestados de seu culto venham das cidades como Mari e Emar. Dagon é o deus da prosperidade e em assentamentos situados na área do Alto Eufrates, ele era considerado o pai dos deuses. Acredita-se que as referências a Dagon em algumas das inscrições reais acadianas surgiram um papel militar para essa divindade, mas sua aparição nesses textos da época de certas batalhas pode estar mais relacionada à sua associação com as regiões ocidentais nas quais esses conflitos ocorreram. De acordo com uma tradição, Dagon foi o inventor do arado. Um grande número de nomes teofóricos, tanto masculinos quanto femininos, atestam que ele era uma divindade popular. Ele também era adorado mais a leste, na Mesopotâmia, onde muitos governantes o consideravam um deus capaz de conceder-lhes a realeza nas áreas ocidentais. Atestados de Dagon de áreas costeiras são muito menos frequentes e vêm principalmente da cidade de Ugarit, no norte, onde o culto a Dagan tinha um escopo limitado. De acordo com a Bíblia hebraica, Dagon também era o deus nacional dos filisteus, com templos em Ashdod e Gaza, mas não há nenhuma evidência extra-bíblica que confirme isso. Em alguns casos, Dagon foi caracterizado como um homem, enquanto em outros casos ele era meio homem, meio peixe. Dagon usa uma barba escura e um capacete vermelho. Em outras representações, ele é um homem com o corpo coberto de escamas, capaz de respirar e assim viver no fundo do mar. Existem moedas e documentos em que Dagon é representado como uma divindade terrestre, sem qualquer conotação marinha. No entanto, é mais provável que Dagon tenha começado como um homem e seus adoradores perto do Eufrates ou outras áreas costeiras o reimaginassem como um deus peixe. Algumas fontes acreditam que Dagon foi o primeiro tritão a existir. A tradição de divindades associadas aos peixes se espalhou por várias religiões. O cristianismo, a religião fenícia, a mitologia romana e também os deuses babilônicos foram associados ao simbolismo dos peixes. Este animal representava fertilidade e bondade, assim como Dagon. Nesse sentido, as representações mais famosas de Dagon estão em seu papel de deus peixe. Uma possibilidade é que Dagon tenha sido associado ao mar pelos fenícios, um povo com longa tradição náutica que passou a adorar o deus na época em que se lançaram em incursões pelo Mediterrâneo. Os fenícios teriam transformado a entidade no patrono de suas viagens através de águas desconhecidas e mares perigosos. Há registros que citam os fenícios realizando sacrifícios de animais atirados ao mar para garantir assim a bênção de Dagon. Em hebraico e ugarítico, seu nome significa grão ou milho, simbolizando suas estreitas ligações com as colheitas.
Várias fontes diferem sobre a origem de seu nome. Para alguns, o nome Dagon vem de raízes hebraicas e ugaríticas. No entanto, ele também tem associações com a palavra cananeia para peixe, e várias de suas representações o mostram como um deus meio peixe, meio homem, como a gente já falou aqui. Na verdade, a maioria de suas representações o mostram dessa forma. O prefixo Dag também é significativo porque significa pequeno peixe. A etimologia peixe, embora tardia e incorreta, foi aceita nos estudos do século XIX e início do século XX. Isso levou a uma associação errônea entre Dagon e Odacon, um meio-peixe mencionado por Berussos, e motivos de homem-peixe na arte da Mesopotâmia, na realidade representações de Kululu, uma criatura apotropaica associada ao deus Ea. A associação com o Dag, ou Dug, peixe, foi feita por Rashi, comentarista da Bíblia judaica do século XI. No século XIII, David Kimhi interpretou a estranha frase no Evangelho de Samuel de que só Dagon foi deixado para ele, como significando apenas a forma de um peixe foi deixada, acrescentando abre aspas. Diz-se que Dagon, de seu umbigo para baixo, tinha a forma de um peixe, daí seu nome Dagon, e do umbigo para cima a forma de um homem, como se diz, suas mãos foram cortadas. O texto da Septuaginta do Evangelho de Samuel diz que ambas as mãos e a cabeça da imagem de Dagon foram quebradas. Em um estudo de 1928, a etimologia de peixe de Dagan foi colocada em dúvida, pois embora sugerido que embora Dagon não fosse originalmente um deus dos peixes, a associação com o Dag, peixe, entre os cananeus marítimos, ou seja, os fenícios, teriam afetado a iconografia desse deus. No entanto, mais tarde, ele o identificou corretamente como uma invenção medieval. Pesquisadores modernos não apenas o aceitam, mas também até mesmo questionam se Dagon era adorado em áreas costeiras em qualquer capacidade significativa. Seu nome também tem conexões com a raiz, eu não sei como é que fala isso, tá? Então vou falar as letras. DGN, que tinha a ver com as nuvens e o clima. De acordo com Filo de Biblos, o autor fenício Sancuniaton explicou Dagon como uma palavra para grão, ou Siton. O nome Dagon também poderia, de acordo com pesquisadores, significar estar nublado, apontando Dagon originalmente como um deus do tempo, do clima. No entanto, a noção de Dagon ser um deus do clima é rejeitada pela maioria dos pesquisadores desta divindade. Louis Feliu, em sua monografia O Deus Dagon, da Idade do Bronze na Síria, rejeita ambas as teorias e conclui que o nome de Dagon se originou em uma língua pré-semita falada no interior da Síria. A associação com uma palavra hebraica para peixe na análise medieval levou a uma interpretação incorreta de Dagon como um deus peixe. Em textos silábicos, o nome de Dagon é geralmente escrito Dagan, mas outras grafias atestadas incluem Dagaan. Houve algumas sugestões de que ele pode ter havido escritos logográficos para o nome dessa divindade, por exemplo, Dakur e Dibé, mas a leitura destes como Dagan não é certa. As origens exatas do deus Dagon são incertas. Ele era um dos vários deuses principais dentro de um panteão de mais de 1000 deuses na Mesopotâmia e era adorado principalmente nas áreas costeiras. Seu nome aparece pela primeira vez em textos enciclopédicos nas cidades de Ebla, Mari e Tel Beidar. Esses textos datam de 2400 antes da Era Comum e também se referem a Dagon como Dagan e Dagaan. Atestados de Dagon vieram principalmente da cidade de Tutu, mas também de Terqua, Mari, Emar e Alepo, bem como outros lugares da antiga Síria. No panteão cananeu, Dagon era um dos deuses mais poderosos, perdendo apenas para El.
Dagon era filho do deus Anu e presidia a fertilidade da terra. Algumas fontes propõem que os cananeus importaram Dagon da mitologia da Babilônia. Panteões não devem ser vistos como estáticos ou monolíticos. A cidade de Ugarit era cosmopolita, complexa e interativa, e o panteão ugarítico necessariamente deveria ser estendido como altamente complexo, com múltiplos e concorrentes rituais, mitos e compreensões. Dagon começou a perder importância para os cananeus, mas continuou sendo um deus importante para os filisteus. Quando as pessoas de Creta chegaram à Palestina, adotaram Dagon como uma divindade importante. Ele aparece nas escrituras hebraicas como uma divindade primordial dos filisteus, onde era associado à morte e ao submundo. No panteão cananeu, Dagon era um dos deuses mais poderosos, apenas atrás de El. Ele era filho do deus Anu nessa área. Porém, não há evidências dos pais ou da criação de Dagon de maneira geral. Sua consorte poderia ser Shalash, embora bem atestada em Tutu e em outros lugares, ela está aparentemente ausente em fontes pertencentes ao culto de Dagon em Terca. Ishara às vezes era considerada sua esposa, ou ainda Belatu, Nanshi, que era uma deusa da pesca e da fertilidade, ou até mesmo Derketo, que era uma deusa sereia. Alguns estudiosos defendem que Dagon só ganhou uma representação aquática a partir do momento em que ele passou a estar intimamente associado a Derketo. Essa é uma divindade que reinava sobre os rios e lagos e era retratada com um corpo de peixe. Quando Dagon se tornou consorte de Derketo, ele também passou a ter feições marinhas e teria ganho teria recebido domínio sobre os mares. Seus filhos, os filhos de Dagon, são Haddad, Baal Haddad, que já tem vídeo aqui no canal, é só dar uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas, que Haddad, ou seja, o Baal Ugarítico, o senhor Ugarítico, e possivelmente Rebate, que é atestada ao lado de Dagon e Shalash em um ritual de luto na antiga Alepo. Dagon não desempenha nenhum papel ativo nos mitos ugaríticos, como o ciclo de Baal, embora Baal seja frequentemente referido como seu filho ou pertencente à sua linhagem. Estudos recentes fornecem várias outras abordagens para o problema da linhagem de Baal em textos míticos, e foi proposto que o epíteto filho de Dagon, aplicado a Baal em textos ugaríticos, foi influenciado pela tradição síria e hurrita. Entre os cananeus, Baal eventualmente assumiu o cargo de deus da fertilidade que Dagon havia ocupado anteriormente. De acordo com Filo de Biblos ou Biblos, Sancuniaton supostamente fez de Dagon o irmão de Cronos, ambos filhos do deus do céu, Urano, e da terra, Gaia, mas não o pai biológico de Haddad. Haddad, o Demarus, foi gerado por Cel, em uma concubina, antes de Cel ser castrado por seu filho El, após o que a concubina grávida foi dada a Dagon. Assim, Dagon, nessa versão, seria meio-irmão e padrasto de Haddad. O bizantino Etymologicon Magnum lista Dagon como Cronos fenício. Na tradição fenícia helenizada, registrada por Filo de Biblos Demarous, Baal, tem ambos um pai biológico, Uranus, e um padrasto, Dagon, ambos distintos de Elos, ou El, nesse mito fenício, irmão de Dagon, e que, devido às circunstâncias de seu nascimento, Teshub teve dois pais, um se opondo a ele e outro que apoiou sua ascensão ao poder. Foi argumentado em um artigo de 1957 que, independentemente de suas origens profundas em Ugarit, Dagon às vezes era identificado com El, explicando por que Dagon é tão negligenciado nos textos mitológicos de Ras Shambra, onde ele é apenas o pai de Baal, mas Anat, a filha de El, é irmã de Baal, e porque nenhum templo de El apareceu em Ugarit. Pesquisas mais recentes mostram que a evidência para a identificação de Dagon com El
é, na melhor das hipóteses, indireta. O caráter de Dagan é difícil de estudar em comparação com o dos deuses que ocupavam uma posição comparável na Mesopotâmia, assim como Enlil ou Marduk, devido à falta de narrativas míticas ou hinos sobre ele e em um número comparativamente pequeno de outros documentos, embora os pesquisadores pudessem, no entanto, para determinar algumas de suas funções. Fontes de Emar, Alepo e Mari atestam que Dagan era um pai dos deuses arquetípico e uma figura criadora. Daniel Schwemmer considera possível que Dagon, embora sempre visto como pai dos deuses, só se tornou o pai do deus do tempo, sob influência hurrita. Esse aspecto de seu personagem provavelmente foi exemplificado pelo epíteto Senhor da Descendência, ligado ao festival Zukru de Emar. Sua conexão com oferendas funerárias era provavelmente uma extensão de seu papel como um ancestral divino, e as teorias modernas que o consideram um deus do submundo provavelmente são errôneas. Devido à semelhança entre os nomes da esposa de Dagon, Shalash, e Shala, esposa de Haddad na Mesopotâmia, algumas pesquisas concluem que as duas deusas eram a mesma e que Dagon era possivelmente um deus do tempo. No entanto, não há nenhuma prova clara de que Dagon cumpriu tal função ou que ele foi confundido com quaisquer deuses do clima. Uma das funções mais bem documentadas de Dagon era garantir as colheitas abundantes de grãos. No entanto, ele não era um deus agrícola de fato, mas sim a fonte de prosperidade em geral. No terceiro milênio antes da Era Comum, Tutul-Dagon era o deus que se acreditava conferir a realeza aos governantes. Ele teve um papel semelhante em Mari. Há também algumas evidências de que ele poderia ser invocado como testemunha divina de juramentos. Embora Dagon fosse uma divindade importante no Antigo Oriente Médio, seu local central de adoração era a Palestina. Ele era um deus importante para os filisteus e uma figura fundamental em seu panteão. Dagon era um deus essencial nas cidades palestinas de Gaza, Azotus e Asquelon. Como os filisteus eram os principais antagonistas nas histórias dos israelitas, Dagon aparece na Bíblia. Fora da Palestina, Dagon também era um deus essencial na cidade fenícia de Arvad. Dagon tinha vários outros nomes e domínios, dependendo de seu local de adoração. Além da Bíblia, ele também aparece nas cartas de Tel el-Amarna. Os principais centros de culto a Dagon eram Tutul, onde seu clero provavelmente estava envolvido de forma tradicional de governo, e Terca, perto de Mari, onde seu templo Ekzika, ou a casa, o lugar silencioso, estava localizado. O culto a Dagon evidentemente se espalhou por uma grande área a partir dessas cidades, embora seus principais centros não fossem um grande poder político por direito próprio. Além de Tutul e Terca, os assentamentos nos quais Dagon possuía um templo ou santuário incluem Mari, Subatum, localizado nas proximidades da cidade mencionada, Urá, na margem esquerda do Eufrates, Hakulam, Sagaratum, Zari-Amnan, Dashra, Idamaras no Triângulo Abur, Admatum, uma vila no reino de Ashlaca, bem como Emar e várias aldeias difíceis de localizar em sua proximidade. A relevância de Dagon para o meio do Eufrates é encontrada ao longo do segundo milênio. O Código de Hammurabi, datado de 1792 a 1750 antes da Era Comum, o nomeia como protetor do povo de Tutul, e muitos dos indivíduos conhecidos nesta área têm nomes que envolvem o elemento Dagon. Em Mari, no início do segundo milênio, Dagon aparece em uma variedade de textos, como nas cartas, listas de deuses e oferendas e tabuletas administrativas. Dagon era geralmente adorado como Senhor da Terra e frequentemente chamado de Senhor da cidade de Tutul, ou Dagon de Tutul. Seus seguidores o adoravam com oferendas e celebrações, como o festival Zukru, realizado em sua homenagem a cada 7 anos.
A adoração de Dagon foi bastante evidente na antiga Palestina. Ele era a divindade mais importante nas cidades de Azoto, Gaza e Ascalão. Os filisteus dependiam de Dagon para o sucesso em suas colheitas, mas rendiam a ele homenagens também em tempos de guerra. Para agradá-lo, ofereciam sacrifícios de animais e orações em seus grandes templos. Seus sacerdotes usavam trajes cerimoniais com escamas prateadas e grandes mitras na cabeça. Para seus deveres sagrados, usavam bacias de metal e facas curvas empregadas nos sacrifícios. Seu complexo de templos em Ebla foi chamado de E-Mu, ou Casa da Estrela. Em Ebla, Dagon era geralmente referido com títulos como Senhor de Tutul ou Senhor do País, mas em uma ortografia fonética pode ser encontrada em nomes pessoais. Referências a eles como Bel-Terca ou Senhor de Terca também são conhecidas de fontes eblaitas. Shalash já era considerada sua esposa nesse período. Representantes da cidade de Nagar juraram lealdade ao rei de Ebla no templo de Dagon em Tutul, que era visto como um terceiro neutro. Enquanto alguns outros deuses conhecidos nos textos eblaitas, como Hadabal e Cura, desaparecerem dos registros após a queda da cidade, o culto de Dagon continuou e manteve seu prestígio. Em Mari, Dagon e Adu, ou Haddad, eram protetores do rei e desempenhavam um papel na cerimônia de entronização. Vários reis de Mari consideravam Dagon como a fonte de autoridade. Durante o reinado Zimri-Lin, Dagon foi um dos deuses que recebeu mais oferendas durante os festivais, com outras divindades igualmente celebradas em listas oficiais de oferendas, incluindo a divindade tutelar da dinastia local, Itur-Mer, Anunitum, Nergal, Shamash, Ea, Ninhursag, Adu ou Haddad e Belet-Ekali ou Ninegal. Em uma carta, a esposa de Zimri-Lin, Sibtu, enumerou Dagon, Shamash, Itur-Mer, Belet-Ekali e Adu como o, abre aspas, aliados para mim, fecha aspas, e as divindades que, abre aspas novamente, vão ao lado de meu senhor, fecha aspas. Uma fonte do período de seu reinado atesta que para celebrar sua coroação, uma arma foi enviada do templo de Haddad em Alepo para o de Dagan em Terca, provavelmente para legitimar seu governo. É possível que este objeto ritual representasse a massa empunhada pelo deus do tempo em sua batalha com o mar, análoga à batalha entre Baal e Ian, no ciclo ugarítico de Baal. Apesar da estreita ligação entre o clero de Dagan, de Terca, e Zimri-Lin, ele foi visto desfavoravelmente pela população de Tutul, e a presença de seus funcionários foi, pelo menos um caso, considerado uma perturbação dos mitos de Dagon. Em Emar, Dagon era o deus mais antigo nas listas de oferendas, precedendo o deus do tempo, ou Baal-Haddad, e o deus da cidade, cujo nome foi escrito logograficamente como Ninurta. Uma importante celebração dedicada a ele nesse local foi chamada de Ereb Dagon, ou Entrada de Dagon, na mesma região. Ele também foi celebrado durante o festival Zukru. Hammurapi, que por volta de 1400 antes da Era Comum, governou a área que compreendia o antigo reino independente de Cana, usou o título de governador de Ilaba e Dagon. Devido à escassez de fontes, a história posterior do culto de Dagon permanece incerta, embora seja evidente que ele não era mais o deus principal da área superior do Eufrates em tempos posteriores, pois o chefe do panteão arameu conhecido, por fontes do primeiro milênio antes da Era Comum, era Haddad. Dagon aparece raramente na mitologia da Mesopotâmia. Ele é mencionado em conexão com a divindade sênior An, nas versões da antiga Babilônia, no início do segundo milênio antes da Era Comum, do mito de Anzu, e na versão neo-assíria,
datada do início do primeiro milênio antes da Era Comum. Os governantes da Mesopotâmia viam Dagon como o senhor das terras ocidentais, por exemplo, a antiga Síria, e o agradeceram por permitir suas conquistas naquela área. As inscrições atribuem a Dagon a concessão de domínio a Sargão de Akkad sobre a terra superior e as cidades de Ebla, Mari e Yarmut, em particular, bem como sobre áreas tão distantes como, abre aspas, a floresta de cedro e montanhas de prata, fecha aspas. Sargon orou a ele em Tutu. Uma inscrição do reinado de Naram-Sin descreve os habitantes da fronteira ocidental de seu império até a cidade de Ulissum, como pessoas que o deus Dagon deu a ele. Em fontes da Mesopotâmia, Dagon às vezes era considerado igual aos deuses das grandes cidades da Suméria e da Acádia. Um texto usa a fórmula, abre aspas, Ishtar em Eana, Enlil em Nippur, Dagon em Tutu, Ninhursag em Kesh, Ea em Eridu, fecha aspas. Nas áreas sírio-mesopotâmicas, as funções de Dagon são incertas. Sua associação com sacrifícios funerários em Mari e Ugarit ainda é contestada. No período de Ur III, os casamentos entre governantes da Síria e Mesopotâmia provavelmente contribuíram para a disseminação do culto a Dagon, bem como de outras divindades ocidentais, como Ishara e Rabiritum, no sul da Mesopotâmia. Em Nippur, Dagon compartilhou um templo com Ishara, atestado pela primeira vez durante o reinado de Amar-Suem. Ambas as divindades provavelmente foram introduzidas a partir de Mari e estavam ligadas apenas por sua origem no noroeste. Ishbi-Erra de Izim, supostamente de origem amorita e descrito como Ibicim de Ur, como homem de Mari e caixeiro viajante de lixo de origem não suméria, frequentemente mencionava Dagon em documentos. Vários sucessores de Ishbi-Erra no trono tinham nomes teofóricos, invocando Dagon, entre eles Idin-Dagon e Ishmi-Dagon. Eles também estiveram envolvidos na restauração de seus templos em Izim e em Ur. Alguns aspectos do sincretismo entre Dagon e Enlil aparentemente podem ser atribuídos a esta dinastia. Alguns dos primeiros reis amorreus da Assíria mencionam Dagon em suas inscrições. Por exemplo, Shamshi-Adad I chamou a si mesmo de adorador de Dagon em um documento que descreve a expansão do templo do deus em Terca, bem como amado de Dagon. Uma inscrição de seu filho, Yashma-Adad, no entanto, refere-se a Mulil ou Enlil, que habita em Tutu. Um súbito, ou um tipo de santuário de Dagon, estava localizado perto de Ka-Udi-Babar, um dos portões do complexo do templo de Esagil na Babilônia. Iti-Marduk-Balatu, um rei da segunda dinastia de Izim do período babilônico médio, chamou a si mesmo de regente de Dagon. A estela do século IX antes da Era Comum do imperador assírio Ashurnasirpal II refere-se a Ashurnasirpal como o favorito de Anu e de Dagão. Essa frase pode, no entanto, ser simplesmente uma relíquia literária. As evidências da cidade costeira de Ugarit são inconclusivas. Se um templo inicialmente frequentemente identificado como de Dagon foi dedicado a ele em vez de El, é uma questão de debate acadêmico. Em listas de deuses e oferendas de Ugarit, Dagon às vezes segue El, mas precede Baal. 2 desses exemplos são conhecidos, mas em 6, Dagon segue El e Baal. Um encantamento contra a picada de cobra menciona Dagon ao lado de Baal, enquanto El estaria emparelhado com Oron. Dagon aparece em 6 nomes teofóricos conhecidos de Ugarit e possivelmente em um 7º, sob a grafia logográfica da Kur ou de Kur. Para comparação, Baal aparece em 201, com mais de 36,
usando a forma Radu. Apenas 17% dos nomes conhecidos de Ugarit são teofóricos, o que torna difícil dizer o quão representativos eles são quando se trata de estimar a popularidade de algumas divindades. Além disso, muitos deuses proeminentes em textos de Ugarit, incluindo Anat, são incomuns em nomes pessoais, enquanto o deus mesopotâmico Ea, sob uma grafia fonética do nome, o que torna impossível que ele fosse um substituto logográfico do deus local Kota-Hua Cassis, apareceu frequentemente neles. A inscrição fenícia do sarcófago do rei Eshmun-Azar de Sidom, do século V a.C., relata, abre aspas, além disso, o Senhor dos Reis nos deu Dor e Jope, as poderosas terras de Dagon, que estão na planície de Sharon, de acordo com importantes ações que eu fiz, fecha aspas. No entanto, o referido rei não construiu templos dedicados a Dagon em sua cidade, e este deus aparece apenas em um papel insignificante no tratado entre Esarhaddon e o rei Baal I de Tiro. Portanto, é duvidoso que ele fosse proeminente na região fenícia. O historiador judeu do primeiro século, Joséfo, menciona um lugar chamado Dagon acima de Jericó. No entanto, tem sido argumentado que alguns dos locais possivelmente nomeados após Dagon foram na realidade nomeados após a palavra cananeia para grão. O culto de Dagon permaneceu ativo até o século II da era cristã, quando o templo de Azotus foi destruído pelos Macabeus. A partir de então, a religião de Dagon começou a ser substituída por outras crenças introduzidas pelos povos conquistadores. Dagon começou a perder importância para os cananeus, mas ele permaneceu um deus importante para os filisteus. Quando o povo de Creta chegou à Palestina, eles adotaram Dagon como uma divindade importante e ele aparece nas escrituras hebraicas como uma divindade primordial dos filisteus, onde ele estava associado com a morte e ao submundo. Na Bíblia hebraica, Dagon é mencionado 3 vezes como o deus principal dos filisteus. No entanto, não há referências a ele como um deus cananeu. Segundo a Bíblia, seus templos localizavam-se em Bet-Dagon, no território da tribo de Asser, de acordo com o Evangelho de Josué, e em Gaza, em Juízes, que conta logo depois que como o templo é destruído por Sansão em seu último ato. Também foi sugerido que Golias, a partir da história de Davi e Golias, era um seguidor de Dagon e invocou sua força durante a sua luta com Davi. No entanto, a falta de evidências escritas fora da Bíblia sugere que Dagon pode não ter sido um deus importante para os filisteus. Outro templo localizado em Ashdod foi mencionado no Evangelho de Samuel e novamente no Evangelho de Macabeus. A cabeça do rei Saul foi exposta em um templo de Dagon após a sua morte. Havia também um segundo lugar, conhecido como Bet-Dagon, em Judá. O relato no Evangelho de Samuel relata como a Arca da Aliança dos Israelitas, a tábua que continha os 10 mandamentos, foi capturada pelos filisteus e levada ao templo de Dagon em Ashdod. Os israelitas os carregaram pelo deserto durante 40 anos, enquanto vagavam. Quando os filisteus roubaram a placa ou a arca, eles a levaram para o templo de Dagon. Na manhã seguinte, os asdoditas encontraram a imagem de Dagon prostrado, caído diante da arca. Eles colocaram a imagem de pé, mas novamente na manhã do dia seguinte, eles a encontraram caída diante da arca, mas dessa vez com a cabeça e mãos decepadas, deitada no miptã, traduzido como limiar ou pódio. O relato continua com as palavras intrigantes que traduzidas significam literalmente, abre aspas, apenas Dagon foi deixado para ele, fecha aspas. Os filisteus levaram a arca para outras cidades, onde também causou diversos problemas e no final devolveram aos israelitas com outros presentes. Dagon também é mencionado no primeiro livro dos Macabeus etíopes, que foi composto em algum momento do século IV da Era Comum. Nos tempos modernos, Dagon influenciou a cultura pop através de jogos, filmes, livros e séries.
Na literatura, talvez sua influência mais importante tenha sido o conto Dagon, de H.P. Lovecraft. Dagon assumiu uma face bem mais sinistra de acordo com a mitologia de Lovecraft. Acredita-se que vários personagens de George R.R. Martin, nas Crônicas do Gelo e do Fogo, teriam derivado desse conto, e portanto de Dagon. Além disso, a espécie extinta da baleia bicuda pré-histórica, Dagonodon mognum, recebeu o nome de Dagon. Dagon não é tão bem compreendido quanto os outros grandes deuses da Mesopotâmia porque há menos registros históricos, poemas épicos e histórias mitológicas sobre ele. Sua caracterização na Bíblia hebraica também o enquadra de maneira diferente de como seus adoradores o caracterizaram na antiga Mesopotâmia. Por isso é tão difícil encontrar registros consistentes a respeito desse culto. E, obviamente, pelas cidades terem muita troca entre essas cidades. Quanto aos deuses relacionados, temos Enlil, na Mesopotâmia, Kumarbi, o Rita, e El, o Garítico. Na Mesopotâmia, Dagon foi equiparado a Enlil devido a seu papel compartilhado como pai dos deuses. Essa equação acabou sendo codificada pela lista de deuses An-Anum, que também comparava seus cônjuges entre si. No entanto, qual das duas partes dessa equação era vista como deus primário variava. Em Mari, Dagon recebeu os epítetos de Enlil, e em Emar, a escrita logográfica de Kur, uma versão abreviada do epíteto de Enlil de Kur, Gal, ou Grande Montanha, representava o nome de Dagon no final da Idade do Bronze. Não está claro se essa equação foi responsável pela escrita logográfica do nome do deus na cidade de Emar como Ninurta, já que é improvável que o deus de Emar seja o filho principal de Dagon, Haddad, que foi escrito logograficamente como Diskur, e em uraniano, fontes da Síria, Ninurta é o deus da guerra, Ashtabi, em vez de um deus do tempo. Há algumas evidências de que na Mesopotâmia, Dagon estava conectado com a tradição pouco conhecida sobre o conflito entre os deuses Emesharra, por exemplo. É conhecida uma passagem afirmando que, com a autoridade de Dagon, os deuses têm guardado Emesarra ou Emesharra desde tempos imemoriais. Dagon pode, entretanto, ser um sinônimo de Enlil, ao invés de uma divindade distinta nesse contexto, de acordo com o pesquisador Wilfred G. Lambert. O mito fragmentário Urras e Marduk, aqui o deus masculino de Dilbat e não a deusa da guerra, menciona Dagon similarmente, muito provavelmente igualado nesse contexto a Enlil. Na tradição urriana, Dagon foi igualado a Kumarbi, embora apenas por causa da posição sênior compartilhada nos respectivos panteões. Kumarbi era, no entanto, chamado de o Dagan dos Hurritas, e Shalash era vista como sua esposa devido a esse processo sincrético. No entanto, ela está ausente nos mitos urrianos sobre Kumarbi. No período clássico, o templo central de Gaza era dedicado a um deus chamado Marnas, e isso foi considerado como um possível epíteto de Dagon filisteu, embora não ter sido equiparado a uma divindade levantina ou síria, mas a Zeus cretense. Os textos literários representam Marnas como um deus do céu, que também realizava oráculos, ao contrário de Dagon, que era um senhor da terra e não do céu. Ele também observa que as representações na iconografia de moedas não são consistentes, pois às vezes Marnas é mostrado nu, semelhante a um Zeus nu e barbudo, sentado em um trono ou em pé segurando um raio. Agora vamos para os símbolos de Dagon. Seus símbolos são o arado e os grãos. De acordo com textos de Ebla, os atributos de Dagon seriam uma carruagem e uma massa. Suas ofertas. Antigamente eram feitos sacrifícios também, mas atualmente oferta-se a Dagon grãos, peixe, incenso, carnes de cabra, boi, leite e vinho. Bem, antes da gente passar para a oração, eu vou pedindo para vocês aqui para deixar o like aqui no vídeo, tá? Para deixar seu comentário, né? O que você achou desse vídeo? Você conhecia Dagon? Você cultua Dagon? Que oferendas você partilha com ele? Tá? Conta um pouquinho da sua experiência com essa divindade.
Compartilhe esse vídeo nas suas redes para os seus amigos. De repente alguém está querendo conhecer Dagon e não sabe ainda onde procurar. E se você está inscrito no canal, eu peço, se você não está inscrito, melhor dizendo, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Agora vamos para a oração, que eu não encontrei nenhuma. Então, como de costume, quando eu não encontro nenhuma oração, eu acabo fazendo uma aqui para vocês, para a gente fechar o vídeo, tá? Então, oração a Dagon por Selene de Hecate. Eu saúdo o Senhor dos grãos e da colheita, Dagon. Eu saúdo aquele que traz o alimento e garante assim que tenhamos vida, mesmo nos momentos mais áridos de nossas vidas. Eu saúdo aquele que resiste a tantas eras. Seu nome nunca morreu, e ao entoá-lo, jamais morrerá, pois o Senhor é sagrado e seu poder faz parte de nossas vidas. Que o grão nunca nos falte, que o alimento nunca nos falte, que as despensas e geladeiras das casas estejam sempre cheios de comida, que nosso corpo esteja sempre cheio de saúde, que nossa carteira esteja sempre cheia de dinheiro, que seu poder nunca nos abandone e que seu nome seja lembrado por toda a eternidade. Salve Dagon, o Senhor dos grãos e da prosperidade. Bem, aqui eu finalizo o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui, compartilha com seus amigos. Mais uma vez eu convido você que não é inscrito a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E se você puder deixar uma contribuição para o canal, tem aqui na descrição do vídeo o Pix, tem a área do Clube de Membros e também tem, você pode deixar aqui um valeu demais ou deixando sempre um superchat que acaba ajudando a trazer um conteúdo bacana para vocês. Encontro vocês no próximo vídeo. Mitaku Yoyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay. Yana hey nay nay. Yana hey nay nay. Yana hey nay nay. Yana